E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. E sim, gente, pigarro. Não é live, não, é vídeo, tá, gente? É vídeo. Mas eu tô gravando aqui dentro do estúdio onde eu gravo as lives, né? Aqui dentro do StreamYard. Mas é vídeo, tá bom? Um minutinho. É o seguinte, galera, por que que eu decidi gravar esse vídeo aqui no improvisozão mesmo para vocês? Eu só tenho um vídeo hoje de manhã que é um vídeo onde eu falei do processo, né, que o Jones Manuel tentou para cima do meu amigo jornalista Leonardo Atucci de forma totalmente covarde, totalmente desleal, né, na crocodilagem mesmo, conforme eu coloquei no título do vídeo, e não retiro uma vírgula do que eu disse ali, tá? Uma vírgula. Mas uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? O Renan, que é um cara que, digamos, é meu fã número um, que não perde um vídeo meu, ele estava falando nos comentários: Nossa, mas você ataca o Jones até no dia que ele recebe ameaça de morte? Aí eu fui procurar saber disso e vi que o Jones soltou um vídeo realmente falando sobre novas ameaças de morte que ele teria sofrido de um grupo neonazista. E assim, é como eu falei nos comentários. Primeiro, eu não tenho bola de cristal. Eu gravei esse vídeo, esse do processo contra o Atuti, ontem à tarde e programei para hoje de manhã. Para vocês terem uma ideia, hoje, ó, no momento que eu gravo esse vídeo, é domingo à noite, 19 de outubro, tá? Domingo, 19 de outubro, ou seja, eu gravei o vídeo sobre o processo do Jones contra o Atuti ontem à tarde, programei para hoje de manhã, 9 horas da manhã. Eu não fazia a menor ideia que isso tinha acontecido. Já começa por aí, né? Segundo, que não é ataque o que eu faço com o Jones aqui, tá? O que eu faço com o Jones aqui é prestação de serviço público, onde eu desfaço todas as mentiras que ele conta sobre o governo Lula, sobre o próprio Lula e sobre o Haddad e explico para as pessoas, ponto por ponto, onde ele está mentindo, como ele está mentindo e qual é a verdade que ele omite das pessoas, né? Então, eu não tenho ataque com o Jones, eu não conheço o Jones Manuel, já começa por aí, não sei como ele é no cotidiano, de repente pode até ser um cara legal, mas mente pra caramba, pô, mente pra caralho. Principalmente, estamos às vésperas de uma eleição onde vamos enfrentar o fascismo de novo, e o cara fica aí fazendo linha auxiliar, mentindo sobre o governo Lula 24 horas por dia, abriu até um portal de notícias que se chama Farol Brasil, mas deveria se chamar Farol da Mentira, ou Farol Mentiu, como diz o Sérgio Hoff, né? Mas aí ele fica mentindo e ninguém pode combater as mentiras. Ah, é isso que vocês querem, né? Mentir sozinhos. Não vai acontecer, tá? Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos fazer o seguinte, para não ficar nas minhas palavras, o Jones parece que soltou um vídeo hoje sobre essa questão é, das novas ameaças de morte. Vamos ver aqui, tá? E eu não tenho problema nenhum com isso. A primeira vez, há um tempinho atrás, alguns meses atrás já tinha acontecido, eu gravei um vídeo aqui prestando solidariedade, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As fake news que o Jones faz contra o governo, esse é o meu problema com ele. E elas vão continuar sendo combatidas aqui, tá? Haja o que houver. Elas vão continuar sendo combatidas aqui. Agora, em relação à ameaça de morte, essas coisas de grupo neonazista aí, ninguém aqui concorda com isso. Prestei solidariedade, se for verdade, eu presto de novo, tá? Vamos ouvir do próprio Jones o que que aconteceu? Vamos Salve, lá. camaradas, tudo bem? Ó, o tema do vídeo de hoje é um pouco diferente. Esse vídeo eu vou falar basicamente da nova ameaça de morte que eu sofri esse final de semana, né? Vai ser um vídeo diferente, um pouco mais rápido. É o seguinte, ontem aconteceu a festa do Dia das Crianças aqui na comunidade, pelo terceiro ano seguido, organizada por Mirella e por mim. A festa foi muito boa, foi um sucesso. A gente agradece muito, inclusive, todo mundo que ajudou a realização da festa lá. Parabéns, Jones. É uma boa ação aí, ó. Fazendo festa para o Dia das Crianças. Parabéns, meu querido. A gente critica quando tem que criticar, e eu critico suas fake news contra o governo, mas quando tem que elogiar, a gente elogia. Então, essa é uma boa ação. Tá aí. Parabéns pela boa ação. Vamos continuar No ouvindo. meu Instagram.
tenho reels falando como é que foi a festa, e hoje à noite também eu posto as fotos da festa. Então, coloca aí, Maxwell, meu Instagram, por favor, vão lá e confiram. No sábado pela manhã, enquanto a gente estava fazendo os preparativos finais para a festa, chegou mais uma ameaça da organização neonazista internacional que vem me perseguindo. E aqui é importante a gente dar um contexto mais amplo. Veja, eu recebo ameaças há muitos anos. Eu parei de olhar, inclusive, o inbox do Facebook, porque era basicamente ameaça, ataque racista, xingamento e todo tipo de coisa que você pode imaginar. No último ano, isso escalou. Eu não duvido, gente. Apesar dos pesares, né? Hoje o Jones é um cara bem de vida, que não está mais naquela camada social mais pobre e tudo mais, mas ele continua sendo um homem negro, né? E recebe sim, eu não duvido não. O Brasil é um país, infelizmente, muito racista ainda, e eu não duvido que ele receba essas ameaças, tanto desses grupos neonazistas como de outras bolhas racistas que, infelizmente, ainda existem por aí, tá? Vamos lá. Escalou demais, né? Escalou em correspondência ao meu próprio crescimento enquanto figura pública, enquanto militante comunista, enquanto pessoa que está ajudando a pautar o debate público à esquerda, defesa da Revolução Brasileira e de uma perspectiva marxista, né? Alguns meses atrás, a gente teve a primeira ameaça dessa organização neonazista, que era uma ameaça que fazia um compilado de vários dados, muitos deles não eram públicos, né? E a partir desse compilado de vários dados pessoais e inclusive agendas que eu fiz de 2018 para cá, inclusive fundamentalmente agendas que dependeram de fundo público para ser pagas, então palestras em universidades, em órgãos do Estado, como IBGE, tudo isso, né? Enfim, é registrado, você pode consultar isso no portal da transparência. Não que isso seja fácil de consultar, vale dizer, viu? O portal da transparência é bem pouco intuitivo e não é todo mundo que sabe caçar, por exemplo, para achar uma palestra que eu dei na UFSC, que foi pago pelo departamento lá do Serviço Social, a passagem, e achar os dados dessa atividade em 2018. Então, quando recebi essa primeira ameaça, né, minha equipe de advogados prontamente respondeu, fazendo, eu não sei se o termo técnico é representação, enfim, mas vou falar assim, fazendo a representação no Ministério Público Federal, porque nazismo é crime federal, viu, gente? Nazismo é criminalizado no Brasil, né? Fazendo a representação no Ministério Público Federal, eu também fui recebido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, pela política de proteção a defensores dos direitos humanos aqui de Pernambuco. E a gente fez a denúncia, fez a repercussão pública, a gente recebeu solidariedade de várias organizações políticas, vários sindicatos, vários movimentos sociais, vários parlamentares, vários partidos da esquerda radical. Inclusive, eu já falei em vídeos anteriores, agradeço muito a solidariedade de todo mundo que se pronunciou, todo mundo que falou, todo mundo que cobrou, e a gente tinha uma expectativa que o Ministério Público Federal, frente à repercussão do caso, agisse e a Polícia Federal investigasse e as pessoas dessa organização neonazista fossem presas. Porque vale dizer, a primeira ameaça de morte / extorsão, porque eles dizem para eu não ser morto eu teria que depositar R$250 mil na conta deles. Foi feita a partir de um e-mail institucional da capital de Rondônia. E aí, um e-mail institucional de um funcionário público. No melhor dos casos, esse e-mail foi hackeado. No pior dos casos, esse funcionário público de Rondônia participa dessa organização neonazista. É isso. Como é que a gente vai saber isso? Só dá para saber isso com a investigação da Polícia Federal. Ponto. Não tem como, com as nossas capacidades, a gente saber disso previamente, né? Em qualquer um dos dois casos, que a polícia chegue nos culpados e que os culpados sejam punidos com todo o rigor da lei, gente, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não somos aqui extremistas, fundamentalistas, não. Nós somos petistas, a gente defende o PT, a gente combate o antipetismo e a gente, principalmente, nós somos pró-humanidade, né? E esses grupos neonazistas aí que fazem isso, é, são grupos que defendem essa questão racial, né? Essa questão da raça pura, raça superior. Isso tem que ser combatido e tem que ser eliminado da sociedade, tá? Então, eu presto solidariedade ao Jones aqui. Presto toda a minha solidariedade e que os culpados sejam punidos com todo o rigor da lei, que sejam presos, porque isso tem que acabar na nossa sociedade. Vamos lá. E aí, depois dessa ameaça, o número de ameaças cresceu substancialmente. Todo dia, mas é todo dia mesmo, a gente recebe ameaças de morte no Facebook, no inbox do Instagram, no e-mail profissional, no e-mail de agenda e por aí vai, né?
a gente inclusive desenvolveu um protocolo básico para lidar com essas ameaças, assim, graus de risco, se é para considerar, não é para considerar. Evidentemente que eu não vou expor esse protocolo aqui, porque expondo ele perderia a sua eficácia operativa, né? E aí o número de ameaças cresceu de maneira substancial quando teve o assassinato do Charles Kirk nos Estados Unidos. A extrema-direita brasileira começou a fazer uma campanha de pânico moral, dizendo que figuras da direita estavam sendo mortas, né? Campanha essa estimulada por figuras como Nicolas Ferreira, que falou que agora acabou a direita moderada, agora é o momento de ser extrema-direita. O MBL, no seu grupo de Discord, tinha vários comentários falando sobre a necessidade de me matar, né? Da minha morte. Depois eles fizeram uma limpa no grupo deles da Discord, assim como jornalistas conservadores de direita, de extrema direita, no YouTube, fizeram vídeos falando ou de forma aberta ou de forma velada sobre a necessidade de que eu deveria ser morto, né? Matar. Um jornalista de Santa Catarina falou 2 vezes de maneira aberta e passou. Eu não vi isso, mas se falou, tem que ser processado e devidamente punido. Ameaça é crime. É simples assim. Eu não vi, mas se realmente falou, tem que ser punido, Da né? hora de alguém me matar, sabe? Foi isso que aconteceu nos últimos meses. E aí, a gente vem tomando todas as providências de segurança, né? Inclusive, essas providências de segurança têm custo muito alto mesmo, e um custo mensal que eu tenho Imagino. teve que subir de maneira substancial, porque antes trabalhavam comigo 12 pessoas, né? Agora trabalham comigo 16 pessoas. De 16 pessoas, 3 são diretamente ligadas à política de segurança. Evidentemente que eu não posso, novamente, expor em detalhes as medidas de segurança que a gente tomou, porque se a gente expõe em detalhes essas medidas de segurança, elas perdem o efeito, né? Mas agora existe uma série de protocolos de segurança para toda vez que a gente vai fazer uma atividade pública, toda vez que a gente vai participar de um debate, vai dar uma palestra, vai estar num protesto, vai estar num ato, vai estar na audiência pública, enfim. A gente tem uma série de medidas agora, e medidas essas que foram tomadas para não deixar de participar de nenhuma agenda política. Esse ponto é muito importante. Veja, como diria a Margarida Alves, medo a gente tem, mas não usa, né? Eu não cancelei nenhuma agenda política, crescimento das ameaças, todas as atividades foram mantidas, todas as atividades estão sendo realizadas, assim vai continuar. Segunda-feira agora, às 10 horas da manhã, eu estarei na LEP, Assembleia Legislativa de Pernambuco, participando de uma audiência pública contra a privatização do metrô do Recife, a audiência pública chamada pelo deputado João Paulo e pela deputada Rosa Amorim. A gente vai estar lá fortalecendo a luta dos camaradas do Sindimetro, do Sindicato. PPP, Jones, inclusive você alegou que conhecia o critério do contrato lá e não apresentou ainda, mas enfim, tá valendo, né? Como a gente está aqui prestando nossa solidariedade, mas vamos ver esse vídeo dele até o final, gente, que no final eu quero fazer uma reflexão muito importante com vocês, tá? Fiquem aí, vamos lá. Metroviários e metroviárias aqui de Pernambuco. Então, assim, espero vocês lá, apareçam, vai estar lá, né? Vai estar contribuindo, vai estar fortalecendo esse debate contra a privatização do metrô do Recife, defesa da tarifa zero do transporte, não só do metrô, né, mas um transporte coletivo como um todo, metrô e ônibus, pautado na tarifa zero. Essa é uma luta fundamental que precisa ser fortalecida. Então, a gente vem tomando esses protocolos de segurança. Em concomitante a isso, a gente tinha grandes expectativas e, frente à repercussão do caso, né, o Ministério Público Federal tomasse a iniciativa, a Polícia Federal entrasse no caso e realmente tivesse uma resposta. Inclusive, quando recebi a primeira ameaça dessa organização neonazista, a deputada Dani Portela, que é presidenta da Comissão de Cidadania, Participação Popular e Direitos Humanos da ALEP, me recebeu, a gente conversou sobre isso, apresentei a situação. A comissão da ALEP oficiou diretamente o Ministério dos Direitos Humanos do governo federal, da ministra Macaé Evaristo. A gente tinha uma expectativa que, frente à repercussão, frente à pressão do caso, posicionamento de vários parlamentares, a gente tivesse uma resposta, né, da Polícia Federal. Porque, repare, não se trata aqui de esperar que o Estado faça mágica, né? A gente está tomando as providências de segurança, tanto eu quanto o PCBR, nós estamos muito mais atentos à política de segurança. Inclusive, a gente conseguiu a garantia de todas as atividades sem problema, porque a gente está prezando por uma política de segurança eficiente, mas tem coisas
Certíssimo, né, gente? Se realmente ele vem recebendo essas ameaças aí de forma sistemática, então todo cuidado é pouco, tá certo, tem que intensificar, né, essas questões de segurança, sim. E é o que eu digo, gente, toda a minha solidariedade ao Jones aí, que dê tudo certo, que a polícia chegue nos culpados e que esses culpados vão para a cadeia, né? Sejam punidos aí, como eu já disse, com todo o rigor da lei, né? Vamos continuar ouvindo aqui. Que escapam à capacidade político-operativa de uma organização política, né? Então, assim, tem coisas que só o Estado brasileiro, com seus recursos, com sua estrutura, com sua expertise, consegue dar respostas. Então, o processo de mapeamento, por exemplo, células neonazistas é atribuição dos órgãos federais competentes, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Para nossa surpresa, né, e aí realmente para nossa surpresa, a resposta do Ministério Público Federal, novamente, eu não sei o termo técnico correto que se usa no meio jurídico, então vou usar o termo representação. A representação que a gente fez ao Ministério Público Federal, a resposta foi que não era competência do MPF, isso, porque era crime de extorsão e crime de racismo, e aí o MPF ignorou que a ameaça era feita por uma organização neonazista, e na mensagem eles se auto-intitulavam como neonazistas, se afirmavam como uma organização neonazista internacional, né? Ignorou todo o conteúdo nazista, e porque o primeiro e-mail de ameaça era um e-mail de um funcionário público da prefeitura da capital de Rondônia, eles disseram que a competência era do Ministério Público Estadual de Rondônia. Então, era o Ministério Público Estadual de Rondônia que deveria investigar e não o Ministério Público Federal. Uma decisão que, segundo os advogados, é uma decisão difícil de entender, que vai contra tudo que está consolidado em termos de jurisprudência, em termos de competência, é sabido e conhecido. Nazismo é crime federal, né, que compete à Polícia Federal, não exclusivamente pode estabelecer parcerias com o Ministério Público Estadual, com Polícia Civil e por aí vai, mas compete fundamentalmente à esfera federal o combate a organizações neonazistas, né? E aí, se aproveitando disso... Como eu não tenho acesso a essa documentação, essa mensagem que ele recebeu, então não saberia dizer, teria que ler para ver se realmente é algo nazista ou não, porque se o Ministério Público Federal recusou alegando não ser um crime de nazismo, que de fato o crime de nazismo é federal, então é provável que eles entenderam que o crime ali realmente é só nazismo, é nazismo não, é só racismo, ameaça, né? Extorsão, que aí você já vem para a espera do Ministério Público Estadual, no caso, né? Que eu acredito que é quem vai cuidar do processo do Jones aí. É o Ministério Público lá de Pernambuco, né? Vamos lá. E aí pode ser que seja coincidência, pode ser que não seja. Essa mesma organização neonazista agora envia uma nova ameaça, inclusive debochando da Polícia Federal, debochando do Estado brasileiro, debochando do Ministério Público Federal. Aqui eu vou ler a nota que a gente soltou hoje dos advogados. Maxwell vai colocar na tela também, enquanto eu vou lendo. Maxwell, por favor. Nota pública. Grave ameaça à vida de Jones Manuel, organização neonazista. Me recuso a falar o nome deles. Enfim, tá aí na tela, na nota. A filial brasileira da organização terrorista e neonazista está intensificando sua perseguição criminosa ao historiador e comunicador Jones Manuel, com intimidação cada vez mais articuladas e graves à sua vida e integridade física. Na madrugada do dia 18 de outubro de 2025, Jones recebeu de seu endereço eletrônico renovada ameaça, em que os agressores robustecem a anterior chantagem e extorsão, exigindo vultuosos pagamentos sob o risco de morte. O texto é marcado por injúrias raciais, como preto alarmista, preto macaco gorila, dentre outras coisas. Criminosos, demonstrando possuir centenas de dados pessoais de Jones e de seus familiares mais próximos, demandam o imediato envio de dinheiro e a abstenção de publicidade sobre a ameaça. Afirma que, caso sejam respeitados as determinações do grupo, agressores irão até seu domicílio de motocicleta a qualquer momento. Reforçam que teriam decidido conceder a Jones uma segunda chance para livrar sua vida. Se houver retaliação igual anteriormente, não vai ter a próxima. Os terroristas utilizam-se novamente de endereço eletrônico vinculado a um servidor público brasileiro, creem na absoluta impunidade e zombam da Polícia Federal. Afirmam que a instituição seria incapaz de provocar qualquer dano à organização e se trata de uma operação extremamente protegida e nacionalmente coordenada. Diante de ameaças à morte reiteradas e aprofundada
tomamos público a grande preocupação com a segurança e a vida de Jones Manuel. Solicitamos encarecidamente às autoridades competentes que a investigação já em curso seja conduzida com o máximo rigor e celeridade, na desarticulação do grupo neonazista em ascensão. Pedimos também a solidariedade da sociedade civil com vistas a aumentar a proteção e a segurança de Jones, e não se intimidará nem abdicará de seu compromisso com a justiça social e a defesa da classe trabalhadora brasileira. Birdeman e Gonçalves, advogado. Flora, Mateus e Mangabeira, Sociedade de Advogados, 18 de outubro de 2025. E aqui, na nota dos advogados, não foi falado, mas eu vou falar. A nova ameaça agora veio com um e-mail institucional do governo da Paraíba. E aí, veja, gente, pela lógica absurda da primeira decisão do Ministério Público Federal, então a competência agora é do Ministério Público Estadual da Paraíba, porque o e-mail veio com o endereço eletrônico de um servidor público da Paraíba. Repito, no melhor dos casos, isso é um caso de hackeamento de e-mails institucionais. É primeiro de Rondônia, depois da Paraíba. No melhor dos casos. No pior dos casos, são 2 funcionários públicos que estão na máquina do Estado, em Rondônia e na Paraíba, que participam de uma organização neonazista. Como é que se define isso? Se define isso investigando. Né? Só a Polícia Federal, o Ministério Público Federal vai ter capacidade. Gente, são várias as possibilidades aí, conforme o próprio Jones falou, e eu concordo. Pode ser hackeamento, né? Esses e-mails podem ter sido hackeados. Eu acho muito difícil um funcionário público participar disso. Não é impossível, lógico, tem maluco para tudo nesse mundo, né? Mas eu acho muito difícil. Eu acredito mais numa questão de hackeamento, que esses hackers são foda, galera. Mas vamos lá. A gente não sabe, né? Vamos ver o desenrolar das investigações, no caso, né? Dá uma resposta concreta de qual é. A gente está falando de hackeamento ou a gente está falando de participação de funcionários públicos em uma organização neonazista com ramificações internacionais. E um caso comprovado de infiltração de neonazistas no Estado brasileiro de maneira aberta. E aí, veja, desculpa assim, mas não é aceitável que o Ministério Público Federal aceite que a competência de um crime de nazismo fique a cargo do MP estadual por causa da origem do e-mail e a ameaça foi enviada. Então, assim, é os criminosos. Mas aí não é assim, né, Jones? Para eles tratarem isso na esfera federal, tem que ficar ali discriminado o crime de nazismo, que é um crime federal. Se eles não entenderam assim, vai para o Ministério Público Estadual, não tem jeito, é aquilo que eu tinha dito antes. Os Vamos que lá. decidem a jurisdição do negócio. Então, se amanhã chegar uma nova ameaça para o e-mail institucional do Acre, aí o que? A resposta vai ser mandar para o Ministério Público Estadual do Acre? Sabe, gente? Assim, não dá, né? Simplesmente não dá. Então, esse vídeo, ele vem um primeiro pedido para vocês. Eu preciso que todo mundo, por favor, se preocupa com a nossa segurança, que dedica solidariedade, que todo mundo cobre o Ministério Público Federal, cobre seu deputado federal, sua deputada federal, para interceder, fazer pressão pública, porque não dá para o Ministério Público Federal olhar uma organização neonazista que, repito, no melhor dos casos, está hackeando e-mails de funcionários públicos do Estado brasileiro, no pior dos casos, esses funcionários públicos participam dessa organização nazista, e o Ministério Público Federal não fazer nada, lavar as mãos, ter inação. Não dá. Isso por um lado. Por outro lado, eu peço, por favor, encarecidamente, que vocês reforcem a cobrança pública ao Ministério dos Direitos Humanos e ao Ministério da Justiça para que tomem providências, né? Existem, inclusive, GTs, grupos de trabalho ligados ao crescimento de organizações neonazistas, a grupos extremistas de extrema-direita, de ódio e por aí vai, ligados ao Ministério dos Direitos Humanos e ao Ministério da Justiça. Só que, assim, tá faltando ação. Tá faltando Isso ação. daí que o Jones está falando, esses grupos extremistas, fundamentalistas, de ódio, isso é muito perigoso mesmo, gente. Aí é muito difícil vocês verem eu concordar com o Jones em algo aqui, mas nisso eu concordo. Isso é muito perigoso, tá? Qualquer tipo de extremismo, qualquer um, gente, qualquer um é muito perigoso. Qualquer tipo de fundamentalismo é muito perigoso, porque quando você menos espera, já está se comportando como uma seita. Então a gente tem que estar sempre numa espécie de autocrítica para que nós não viremos isso, né? Para que nós não acabemos reproduzindo esse tipo de comportamento. Isso é muito perigoso, gente. Muito perigoso de verdade. A gente tem que estar sempre com a mente aberta. Eu, por exemplo, aqui, eu combato o antipetismo, está na descrição do canal. É só vocês entrarem lá na descrição. Primeira frase que vai estar lá na descrição: combate ao antipetismo. Primeira frase. Mas isso não quer dizer
que qualquer pessoa que teça uma crítica contra o PT, eu já vou taxá-la de antipetista. Não. Aí eu vou estar incorrendo nisso, nesse extremismo, nesse fundamentalismo, nessa questão de seita. E isso não é. O PT. Se o PT está no governo até hoje, se está como está ali e governando com preparo, é justamente porque não se comporta assim, né? Imagina se o Lula, se o Haddad, se a Glaze, se toda a equipe de governo se comportasse dessa forma extremamente extremista, redundância, né? Fundamentalista. Imagina se a gente ia ter governo nesse país. Não ia, né, gente? Não ia. Então é sempre muito perigoso e qualquer forma de extremismo e fundamentalismo precisa ser combatida, tá? Precisa ser combatida. Temos que ser racionais, tá? E humanistas acima de tudo. Vamos lá. Então, é isso. Porque, repare, o quanto isso é grave. Esqueçam João Manuel. Repare o quanto isso é grave. No melhor dos casos, existe uma política de hackeamento de meios institucionais e funcionários públicos para cometer crimes. Melhor dos casos. Eu acredito No nisso também. pior dos casos, funcionários públicos Não acredito. participam de uma organização neonazista e, além de ser neonazista, o que já em si já é crime, estão buscando praticar crimes de extorsão e provavelmente vazando dados públicos, considerando a quantidade de dados privados que essa organização teve acesso e foi posto no primeiro e-mail. Então, eu gostaria, por favor, de pedir a vocês que pressionem educadamente os deputados federais, os veículos de mídia, as redes do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça, da Presidência da República para dar uma resposta. Não necessariamente uma resposta só preocupado com o indivíduo, João Manuel, sabe? Preocupado também é isso, tipo assim, virou banda voou, pô, uma organização autotitulada neonazista com ramificações internacionais, faz uma ameaça, é denunciada publicamente, tem uma representação no Ministério Público Federal e os caras debocham do Estado brasileiro dizendo que não acontece nada. É isso, sabe? Qual é o exemplo que está se dando? O exemplo que está se dando é que o nazismo compensa, né? Os caras ameaçam publicamente uma figura que tem alguma relevância nacional, o caso tem uma grande repercussão e não acontece nada, está se dizendo publicamente que o crime compensa, que pode e bordar e nada acontece. É isso? Então, eu peço, por favor, a ajuda de vocês na repercussão. Peço que todo mundo divulgue esse vídeo, ajude esse vídeo a circular ao máximo, que a gente faça uma grande campanha para pressionar, porque hoje está acontecendo comigo, amanhã vai acontecer com outro militante de esquerda, outro militante socialista, comunista, anarquista, anarcossocialista, ecossocialista, enfim. Está acontecendo comigo porque estou num processo de grande visibilidade, mas já aconteceu com outros camaradas e vai acontecer com outras pessoas se a gente não tiver uma Infelizmente, né? resposta à altura. Eu acho que é isso. E reforçando que uma atividade pública vai ser cancelada, eu não tenho medo de vocês e que vocês podem ameaçar o que for, mas a nossa militância comunista em defesa da Revolução Brasileira, em defesa da classe trabalhadora, vai seguir. Estarei todos os dias nas ruas, em debates, em passeatas, em audiências públicas, em protestos, em panfletagens, em brigadas de jornal, porque, reforçando, como diria Margarida Alves, medo nós tem, mas não usa mesmo. E se tem uma coisa que comunista não tem medo, é de nazista, né? Porque na história mundial, quem garantiu que a humanidade fosse livrada desta besta-fera fomos nós, o movimento comunista, e assim seguirá. E não é à toa que eles estão nos Nós, ameaçando, estão Jones. nos perseguindo. Reparem que tem muita gente que mente dizendo que o comunismo e o nazismo são iguais, né? É curioso que as organizações neonazistas não estão ameaçando figuras do PL, do MBL, do Novo, não estão me ameaçando, né? Então, assim, é isso. Podem vir para cima, a gente não tem medo, mas ao mesmo tempo a gente não minimiza os riscos e pede encarecidamente, por favor, a solidariedade todos e todas, de todas as correntes políticas de esquerda, progressistas, marxistas do país, para a gente fazer a pressão política para que esses caras sejam realmente investigados e presos. É isso, gente. Um abraço. Amanhã tem vídeo normal no canal. E é isso. Um beijo para vocês e até a próxima. Bom, então vocês viram aí, né, gente? Vocês viram aí, né? Parece que ele sofreu novas ameaças.
E aí vieram nos comentários, né? Dizer, pô, Adriano, atacou o Jones no dia que ele sofreu ameaça, já expliquei no início, não sabia. Agora, uma coisa, outra coisa, tá? Presto minha solidariedade aqui, tá bom, Jones? Ninguém aqui concorda com isso, tá? Aqui não somos extremistas, fundamentalistas. A gente, muito pelo contrário, nós somos a gente defende o pragmatismo, nós somos pragmáticos, a gente defende o PT porque a gente tem certeza que o PT é o melhor projeto e o único aplicável na vida real para avanços da classe trabalhadora e ninguém concorda com as ameaças que você sofreu. Então, minha solidariedade aqui, mas não retiro uma vírgula do que eu disse no vídeo de manhã, tá? De fato, foi uma atitude desleal da sua parte, uma atitude covarde da sua parte, processar o Leonardo Atucci de forma que, quando ele é notificado, se você tivesse conseguido, ele simplesmente perderia e pronto, mas não aconteceu. Foi o contrário, você perdeu, né? Foi uma atitude desleal, sim, com um cara que te ajudou, e você sabe que o Leonardo Atucci te ajudou demais, te ajudou a chegar onde você chegou, inclusive, ele te deu oportunidade no 247 quando você não era ninguém, você sabe disso, então não retiro absolutamente nada do que eu falei naquele vídeo, apesar de eu estar aqui prestando minha solidariedade aí, diante dessas ameaças que você sofreu, lógico, e que os culpados sejam pegos. E uma outra questão que eu queria deixar muito claro aqui nesse vídeo, então, Jones, eu presto minha solidariedade a você, mas quando é que você vai prestar a sua solidariedade a mim, enquanto petista, e a todos os petistas do Brasil por essa tua fala aqui, ó? Aqui, ó. Você lembra, Jones Manuel, que em 9 de julho de 2018 você postou o seguinte, abre aspas, o Brasil precisa que o último fã de Moro seja enforcado com as tripas do último petista que ainda tem ilusões na democracia burguesa e o último oportunista que só lembra de debater questão carcerária quando surge notícia sobre o Lula para pagar de muito radical. Muito enforcamento, muita tripa, mas é isso. Ninguém disse que seria fácil. E ainda ri no final. Então, Jones, eu, que sou um petista, que defendo, sim, abertamente o governo Lula, porque eu entendo que o governo Lula é o melhor projeto de país que a gente tem para o nosso povo, estou aqui prestando a minha solidariedade a você. E quando é que você vai prestar essa solidariedade a mim e a todos os petistas por essa fala aí? Eu? Se eu tiver errado, gente, desculpem, mas eu nunca vi o Jones Manuel pedindo desculpa por essa fala. Vocês já viram? Então é o seguinte, né? Tá aqui minha solidariedade, mas você também tem que olhar para os outros, pensar nos outros e prestar solidariedade também pelos ataques covardes que você já fez às pessoas, né? Ao Atuti, aos petistas, conforme nessa fala, ao próprio Lula e Haddad, que você faz fake news aí no seu canal 24 horas por dia, enfim. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês, tá? Vieram fazer demagogia nos comentários do meu vídeo de hoje de manhã, tá? Que conforme eu já expliquei, gravei ontem à tarde, programei para hoje de manhã e não fazia a menor ideia de que isso tinha acontecido. E um dos fãs dele, número um, e meu, né? Porque não perde nenhum vídeo meu, também é meu fã, veio jogar isso na minha cara. Pô, atacou? Não sabia. Mas tá aqui minha solidariedade. Agora eu tô esperando a sua, Jones, tá? Cadê a sua?